E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para falar um pouquinho sobre o Egito, uma das civilizações mais interessantes que a gente tem muita curiosidade sobre elas. Mas antes, eu queria pedir para vocês deixarem aqui embaixo de onde é que vocês estão falando, para a gente ter uma noção mais ou menos de onde é que a gente está chegando e tudo mais. Mais uma vez, agradecer ao Acelere no Enem pelo convite e espero que esteja todo mundo bem. Vamos começar, né? Galera, falar sobre Egito é muito massa e muito interessante. E também falar sobre Egito, não só sobre Egito, mas sobre essas civilizações da antiguidade oriental, como também a Mesopotâmia, os persas, os fenícios, os hebreus, é a gente falar um pouco sobre como começou a surgir lá no comecinho a nossa civilização, as nossas civilizações. Então, basicamente, é entender por que foi que as coisas começaram a se formar do jeito que se formaram, né? E uma coisa muito interessante é que muitas vezes a gente pensa o Egito só aquela coisa lá, as pirâmides. Provavelmente você já ouviu falar, você conhece alguma coisa, nem que seja a história das pirâmides, ou então algum filme que você viu, sei lá, A Múmia do Imperador, e aí vai, com muitas coisas, muitos desafios, muitas maldições nas pirâmides e assim por diante, né? E a gente também tem que entender que nada ali começou do nada. Eu sempre falo, sempre vou falar e sempre vou repetir que a história é um processo. E para a gente chegar na formação do Egito enquanto império, para a gente chegar na formação, por exemplo, das cidades como Ur, como Uruk e várias outras cidades na Mesopotâmia, Babilônia e assim por diante, a gente vê que não vai começar do nada ali, tipo, a galera vai chegar e vai dizer, nossa, vou construir muros e um jardim suspenso, olha que legal. Ou então do nada, eita, esse é um bom lugar para construir uma pirâmide. Nossa, que maravilhoso. Não, obviamente a gente não vai chegar com estruturas assim, né, com estruturas enormes como essas. Tudo a gente vê com passinhos de nenéns, né? Passinho de bebê, tudo com calma, com tranquilidade. E, obviamente, se fosse para começar tudo do nada, né? Tipo, nossa, cheguei, tipo, nossa, vou inventar o celular. A gente já teria chegado no nosso grau, vamos colocar, de evolução tecnológica. Então, obviamente, é processual. E esse processo está relacionado também com o fim da pré-história, certo? A gente fala da Revolução Neolítica, que vai levar à sedentarização, que vai levar ao trabalho colaborativo e assim por diante. Então, vamos lá, Thaís, o que é a Revolução Neolítica mesmo? Então, o processo de formação de uma agricultura, processo de formação da pecuária. E, obviamente, a gente só vai ver a formação de agricultura e de pecuária se a gente tem condições para tal. Se a gente tem água, se a gente tem um lugar seguro, se a gente tem como desenvolver esse processo. Porque, obviamente, a gente não vai plantar uma semente de laranja na terra, na areia da praia e não vai sair nada, né? Obviamente. Então, tudo isso, a gente tem que ver que as condições também vão ser favoráveis para tal. Thaís, então, os caras vão ser geniais, vão ser prodígios e na hora que eles baterem o olho na terra, eles vão ver que tem condição de produção. Também não, né, minha gente? Óbvio que não. Tudo isso vai ser observação, tentativa e erro. Né? Pra gente chegar nas coisas que a gente tem hoje, a gente vai ter todo um processo, a gente vai ter toda uma organização. E aí, vamos lá. Primeiro ponto, Revolução Neolítica. Se vocês perceberam direitinho, a gente fala da Revolução Neolítica quando a gente fala sobre o surgimento da agricultura, quando a gente fala sobre o surgimento da pecuária, quando a gente fala sobre essa domesticação de plantas e animais que foi visto lá no finalzinho da Idade Média. Nossa, a pessoa enlouqueceu, né? Surtou lá no finalzinho da pré-história, beleza? E aí e aí a gente começa a entrar nessa questão do conceito de pré-história. Pré-história, né, acaba quando surge a escrita? Veja bem, calma, respire, pare e vão pensar direitinho.
Durante muito tempo, a gente só vai associar o fim da pré-história com o surgimento da escrita, seja pela forma com que a gente entendia as fontes históricas, seja pela forma com que a gente dava importância às fontes, por exemplo, arqueológicas. Mas, atualmente, a gente tem a ideia de que o fim da pré-história vai se dar, por exemplo, vai começar a se dar com a Revolução Neolítica. Ali, mais ou menos na Idade dos Metais, é que a gente vai ter a formação dos grandes impérios, é que a gente vai ver começar a formar, por exemplo, o Egito, é que a gente vai ver começar a formar as cidades da Mesopotâmia, é que a gente vai ver começar a formar justamente essas situações que a gente vai ter o desenvolvimento da escrita, beleza? Vamos ter o desenvolvimento da escrita no Egito, vamos ter o desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia, vai ser uma coisa muito fechada, mas a gente vai ter e vai começar a ter esses desenvolvimentos, que isso vai ser também uma coisa que a gente chama de revolução intelectual. Então, vamos lá. Começamos a entender o sedentarismo, ou pontapé para a sedentarização, a partir do momento que a gente vê a Revolução Neolítica. Nunca teria condições de existir um império como foi o Egito, civilizações como foram a civilização acadiana, como foi a civilização suméria, a civilização dos caldeus, a civilização hebraica, se o pessoal precisasse perambular de um canto para outro para conseguir comer. Porque no final das contas é isso que eles vão procurar, né? Vão procurar condições para se alimentar. E aí vamos lá. Junto a isso, e quando eles começaram a desenvolver essas condições e começaram a ver que dava para desenvolver essas condições relacionadas à sedentarização, a gente chega, de fato, à formação das primeiras cidades, das primeiras comunidades, que a gente já não chama de comunidades pré-históricas, que a gente já começa a ver, por exemplo, no caso do Egito, a formação dos nomos, que a gente começa a ver em outras localidades também a formação de organizações pautadas em relações familiares, patriarcais, na hora de se organizar politicamente. Quando a gente fala dos nomos no Egito, o nomarca, por exemplo, era o homem mais velho, mais, vamos dizer assim, experiente, que vão estar relacionados ao processo político, vão estar relacionados ao processo legal, vão estar relacionados ao processo religioso e assim por diante. E sim, gente, dessa vez eu falei certo, a minha dicção de milhões não confundiu a palavra. É nomarca, não é monarca. Monarca é uma coisa, monarca é rei. Nomarca é o cara que vai estar justamente à frente do nomo. Por isso o nome é nomarca, beleza? E aí, junto a isso, a gente tem o processo de formação do trabalho colaborativo. Cada pessoa vai ter sua função, cada pessoa vai ter o seu processo, a sua importância nisso daí. Aos poucos, essas pequenas civilizações de organização familiar vão começar a se juntar, vão começar a se organizar, vão começar a crescer. E a partir daí é que eles vão, de fato, se formar enquanto impérios, enquanto reinos, e esses reinos que são muito curiosos, que despertam muito a nossa curiosidade, né? E aí, vamos lá. Formação do império. Calma, Thaís, tu tava na pré-história, agora tu já vai formar um império, vai dar tudo certo, vamos respirar fundo, com calma, e vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante a gente entender justamente o crescente fértil, beleza? Você provavelmente já ouviu falar no crescente fértil. E o crescente fértil vai estar relacionando o rio Egito. A pessoa tá surtada, minha gente, desculpa. O rio Nilo, os rios Tigre e Eufrates, o rio Jordão, e alguns outros. Então, vai ser essa região que fica perto de uma região muito desértica, que vai ter condições, que vai ser fértil o suficiente para ajudar e para dar condições das pessoas, das populações se assentarem e se organizarem, beleza? Geralmente, quando a gente está estudando essa parte na história, a gente tende a pensar que isso aqui aconteceu antes, isso aqui aconteceu depois, tipo, o Egito se desenvolveu antes, a Mesopotâmia se desenvolveu antes, assim por diante. Mas muitas vezes é importante a gente entender que coisas que aconteciam eram contemporâneas.
ou seja, estavam acontecendo ao mesmo tempo. O desenvolvimento dos nomos no Egito coincide com o desenvolvimento das sociedades mesopotâmicas, beleza? O desenvolvimento, por exemplo, de algumas pessoas no Golfo Pérsico vai coincidir com, por exemplo, a formação da civilização hebraica, da civilização dos hebreus. E uma coisa que acaba confundindo muito a gente, muitas vezes quando a gente vê uma ordem diferente nos assuntos, na construção dos assuntos, é que pensa, gente, mas não aconteceu primeiro não aconteceu primeiro a Mesopotâmia para depois acontecer o Egito, mas pensa, o Egito, a gente estuda 3.000 anos de história. Em 3.000 anos de história, aconteceu o primeiro Império Babilônico, o segundo Império Babilônico, os acadianos e tudo mais. Então, muita coisa que acontece, sim, é contemporânea, por favor. Tenham isso em mente, beleza? Então, a gente vai ter justamente esse processo de sedentarização, essa condição ambiental para o pessoal se sedentarizar, porque eles não vão se sedentarizar se não existem condições, isso é lógico, senão eles teriam se sedentarizado muito antes, né? E a partir daí vão começar a organizar as primeiras sociedades. E aí vamos lá. A primeira coisa que a gente fala é sobre as condições de povoamento. Então, uma coisa que a gente fala muito na hora de trabalhar Egito é justamente a ideia de que o Egito, no caso os egípcios, o Egito só aconteceu por causa... Não só por isso, obviamente, tá, gente? Foi radical. Mas uma das coisas que vão levar esse acontecimento do fenômeno que foi o Egito vai ser justamente a condição do Rio Nilo. De certa forma não. Aquela região está próximo, por exemplo, do deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Então, fora que outras regiões ali que estão naquela região do Crescente Fértil também são vizinhas de regiões muito desérticas. Então, eles não iriam povoar, não iriam se assentar se não houvessem condições. Então, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo uma relação com o rio. Sim, eles foram entendendo os períodos de cheia, os períodos de seca, eles foram começando a desenvolver um processo social que o pessoal vai chamar de sociedade, no caso, agricultura de regadio. E assim por diante, agropecuária de regadio, porque a gente também tem a criação de animais, né? Isso aí. E a gente tem, junto a essas condições de povoamento, o processo da sedentarização, do assentamento. O pessoal vai chegar e vai achar uma terrinha para chamar de sua, né? Vão chegar e vão começar a ficar de forma mais estável nos lugares. E aí, logo após a sedentarização, a gente tem a formação dos nomos. E um detalhe, viu, minha gente? No começo, os nomos, eles não eram, vamos dizer assim, unificados. Se a gente for fazer uma análise muito grotesca, mas que pode facilitar o entendimento de vocês, é como se os nomos fossem as cidades-estados que a gente estuda na Grécia. Não é a mesma coisa, mas a relação que elas tinham entre si era muito parecida. Então, por exemplo, eles eram tipo cidades-estados, eles eram independentes entre si, beleza? Mas eles se ajudavam, existia muita cooperação entre os nomos, por exemplo, na construção de diques, por exemplo, na construção de barragens, por exemplo, na organização de um processo de agricultura, por exemplo, na formação e no processo de preparação para uma grande cheia do Nilo, assim por diante. Então, esse processo de colaboração, obviamente, vai ajudar o pessoal a formar o que vai ser o Alto e o Baixo Império, que futuramente vai ser, vamos dizer assim, unificado no único império, beleza? É como se de vários nomos se criaram dois grandes nomos. E esses dois grandes nomos tinha, que no caso vai ser no Alto Egito e no Baixo Egito, beleza? No Norte e no Sul. Já eu vou colocar aqui escrito para vocês, porque às vezes confunde essa coisa. Mas vamos lá com calma e vai dar tudo certo. Vocês estão entendendo, né? Me avisem se vocês estão entendendo, por favor. Aí vamos lá. Junto a isso, a gente tem o desenvolvimento da agricultura.
ou de um processo econômico que a gente chama processo econômico de regadio. Vão começar a desenvolver uma forma de irrigação que, tanto no período de seca como no período de cheia, ninguém vai perder nada. E essa é a principal ideia. Até porque, quando o Rio Nilo vai ter a seu período de cheia e seca, aquela região que antes estava totalmente alagada vai ser uma região, uma terra muito fértil, muito rica, por exemplo, em humus e outras coisas que vão facilitar o processo de agricultura. E é por isso, não só por isso, obviamente, que a gente vai ter o desenvolvimento de um império tão vasto. Beleza? E aí, vamos lá. Esse aqui é o território do Egito, beleza? As nomenclaturas de alto e baixo fazem menção ao vale, quer dizer, ao delta e ao vale, beleza? E dizem muito mais respeito ao Egito. Na verdade, eu coloquei trocado aí no slide, viu, gente? Presta atenção na imagem. Ó, o Alto Egito está no sul. O Baixo Egito está no norte. E isso gera muita confusão mesmo. Às vezes o pessoal chega no Alto Egito e pensa o norte. Mas tem a ver com o relevo, certo? Eu realmente coloquei errado para vocês verem que confunde, né? Olha aí. Foi quase de propósito. Beleza? Então, vamos lá. Nesse processo, a gente tem a formação dos reinos. Se vocês perceberem direitinho, a gente tem uma diferença na coroa. A coroa do Alto Egito é a coroa branca. E a coroa do Baixo Egito é a coroa vermelha, beleza? E como eu falei para vocês, a organização dos nomos menorzinhos nos nomos maiores, que vão ser esses dois reinos, o Alto e o Baixo Egito, vai se dar principalmente por causa das reuniões frequentes que eles faziam, justamente para lidar, para se ajudar, para lidar com o processo de cheia, para organizar as obras públicas e assim por diante. Beleza? E aí, a gente também vai ter a formação de um processo escrito, a formação de um calendário solar e a organização em torno do Rio Nilo. E também um calendário pautado nas cheias e nas secas do Rio Nilo, beleza? Uma coisa interessante também é que alguns estudos arqueológicos levaram também o pessoal a achar uma coisa que eles chamavam de nilômetros, que eram os poços que o pessoal construía ao longo do Rio Nilo para que, eles conseguissem entender qual era a variação do rio e, 2, para que eles conseguissem também, por ser poço, né? Poço serve para quê, poço? Conseguissem também armazenar água para o período de seca, certo? Isso é muito interessante. Também tem um detalhe importante que é o seguinte, existia um calendário no Nilo que era de 365 dias, sim, muito parecido com a divisão anual que a gente tem hoje, que era pautado justamente nessa ideia das secas e das cheias, beleza? E tem uma coisa muito interessante em relação ao calendário egípcio, que os últimos 5 dias eram dias meio que... Eram dias assim que você fica naquele negócio. Aquilo é sagrado ou é amaldiçoado? Isso vai depender muito do como a gente tá falando. Mas eram 5 dias que eram dias em que os deuses eles tinham mais liberdade, vamos dizer assim, de transitar entre os mundos. Mas isso aí é muito mais parte da mitologia egípcia e vamos seguir no processo histórico, né? Vamos lá. E aí a gente chega nessa periodização. O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, a gente está falando justamente da unificação. A gente deixa de ter 2 reinos para ter um único reino. No Médio Império, a gente tem, por exemplo, uma reorganização. A gente vai ter, por exemplo, a invasão dos Ixos no Médio Império, que vai levar ao fim do Médio Império. E o Novo Império vai ser justamente a retomada dessa territorialidade, a retomada desse processo, beleza? Então, a gente vai sair dessa noção da dominação dos Ixos e vai voltar também esse processo da organização em torno da figura do faraó. Vamos por partes. A unificação. Esse moço bonito é Menés. Beleza? Menés, ele vai ser o primeiro faraó da primeira dinastia. Ele vai ser o cara responsável pela unificação.
Ele vai ser o cara responsável pela unificação dos Egitos, no caso, o Alto e o Baixo. Ele era rei do Alto Egito. Nesse slide tá certo. O Alto Egito é a parte sul, beleza? E ele também vai ter a unificação das coroas. Como assim, Thaís? Se as coroas elas colocaram juntas? Basicamente, né? A representação das coroas também a gente vai ter nesse momento. A gente tinha várias coroas. A gente tinha a coroa do alto, a coroa do baixo, a coroa unificada e a coroa de guerra, que era uma coroa azul. Beleza? Inclusive, uma parte interessante, foi no Egito que o pessoal começou a ter esse costume do rei acompanhar a batalha e ir para o campo de batalha. E ele usava uma coroa diferenciada. Eu só não sei até que ponto isso era muito inteligente, porque ele ficava bem visível no final das contas, né? Mas assim, é uma coisa massa, é uma coisa interessante. Aí vamos lá. A grande obra dos governantes tinitas, porque no caso foi justamente eles construíram a cidade de Tinis, e essa cidade era a cidade que era a capital nessa época, né? Era assegurar a unificação entre o delta e o vale. Então, nesse primeiro momento, nessas primeiras dinastias, a grande ideia era manter aquilo unido. Minha gente, não vamos deixar isso separar, não, porque assim, até por um processo lógico, é muito difícil você, do absoluto nada, ser invadido, dominado por algum outro povo e aceitar esse processo pacificamente. Então, assim, no caso do Alto e do Baixo Egito, essa unificação, no começo, gerou uma estranheza. Óbvio que gerou uma estranheza. Porque existia uma organização social, existia uma organização política, uma organização religiosa, que eram muito parecidas, mas que com a unificação vai ter uma diferenciaçãozinha aí. Beleza? Então, a grande ideia era manter unido. Manter esse negócio unido para o pessoal não separar mais. Beleza? E aí, a gente chega justamente na questão das coroas que eu falei para vocês. Olha, a coroa branca é a coroa do Alto Império. A coroa vermelha é a coroa do Baixo Império. A coroa dupla, que é a coroa unificada, e a coroa azul, que é a coroa dos conflitos. Beleza? A coroa de guerra. Eu acho muito interessante essa simbologia, sabia? E aí, vamos lá. A gente também vai começar a ver, a perceber e a entender essa divisão social, certo? O Egito, a Mesopotâmia, as sociedades da Antiguidade Oriental, elas eram muito parecidas em vários pontos. Primeiro ponto, a questão de serem, via de regra, pautadas economicamente na agricultura e na agropecuária de regadio. Beleza? Segundo ponto, a divisão social era altamente estratificada. Altamente estratificada e altamente rígida. E um ponto importante, tinha muito da religião nessa questão. Então, vamos lá. Lá no comecinho, lá no ponto, a pessoa mais importante de todas em relação vamos dizer assim, a organização social vai ser o faraó. O faraó, que dentro da crença egípcia era uma representação do deus Sol. Então, o faraó é a personificação de Deus no pensamento deles. Essa lógica social pautada numa monarquia teocrática vai ser muito presente em várias sociedades. Sim, o Egito era uma monarquia teocrática. Tinha o poder centrado na figura do rei, e esse mesmo rei também era o líder religioso. Thaís, mas aqui eu tô vendo que tem sacerdotes. Sim, tem sacerdotes. Mas esse sacerdote, por exemplo, ele não vai ser o líder religioso. Ele vai ser o cara que vai dar continuidade, dar andamento e dar, vamos dizer assim, influência ao processo religioso. É ele que vai celebrar os rituais. Fazendo outra comparação muito grotesca para vocês entenderem direitinho, é como se fosse o Papa e o padre.
O padre reza a missa. O papa é quem vai organizar a igreja. Certo? Minha gente, pelo amor de Deus, não é nem um pouco parecido o processo, mas é para vocês entenderem essa divisão do processo do faraó e do sacerdote, certo? Não levem essa ideia para tentar entender outras questões. Eu quero que vocês entendam a divisão, certo? O faraó, que vai ser a principal figura nessa monarquia teocrática, e a gente também vai ter os sacerdotes, que vão estar logo lá abaixo do faraó. Então, vê, lá em cima temos o faraó. Depois a gente tem os nobres e os sacerdotes, a família do faraó e essa classe religiosa que vai ser extremamente importante. Beleza? Aí vamos ver. Teremos também os soldados. Mas, apesar da gente ter o soldado como uma classe de importância, o Egito não era muito conhecido pelas suas atividades militares. Beleza, gente? Logo abaixo a gente tem os escribas. E isso é um ponto importante, porque quando a gente estuda o século XVIII, a gente fala que as pessoas mal sabiam ler e escrever. Quando a gente estuda a antiguidade, as pessoas é que mal sabiam ler e escrever mesmo. Então, os escribas vão ser altamente importantes para fazer a contabilidade, para escrever os rituais, para escrever o processo jurídico. Então, se você era escriba no Egito Antigo, você tinha uma importância muito grande nessa sociedade, beleza? Porque você vai estar lá, vai ser, por exemplo, o funcionário real que vai estar mais próximo ao faraó. Diga-se de passagem que a forma que o pessoal se organizava na questão da mão de obra, como o modo de produção asiático. Thaís, mas o Egito fica na África. Calma! O processo de produção asiático tinha muito essa ideia da estatização da força de trabalho e das terras. O Egito, apesar de ser na África, também segue essa ideia do modo de produção asiático. Então, o escriba era um funcionário do Estado, era um funcionário do faraó. O camponês era um funcionário do Estado, era um funcionário do faraó, e assim por diante. Então, se você perceber, o escriba era esse funcionário que tinha mais importância. Se você era um escriba, você estava em contato com a família real. Você estava em contato com membros da nobreza, com membros do clero, ou seja, os sacerdotes, com pessoas que eram de muita importância nessa sociedade. Beleza? Em detrimento, se você fosse um artesão, você não estava tanto em contato com esse pessoal assim. Então, você ser escriba no Egito era você ter status social. E um status social altamente importante. Beleza, gente? E aí, vamos lá. Depois dos escribas, nós temos os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Ou seja, as pessoas que estavam mais dentro da sociedade, o povo de fato. Então, os comerciantes, os artesãos e os camponeses eram responsáveis, por exemplo, pela produção artesanal. Tudo bom? Pela produção dos grãos, que o pessoal... dicção de milhões. Que o pessoal produzia muita cevada, trigo e assim por diante. E também a questão da movimentação do comércio, né? Então, você vê que é muito bem dividida a sociedade egípcia. Um detalhe importante é que muitas vezes não era uma coisa que a gente tinha com muita frequência os escravos no Egito. Thaís, você está dizendo então que a gente não tinha escravos? Não, eu estou dizendo que os egípcios não trabalhavam a forma de escravidão que você está pensando, que é uma forma muito parecida com a nossa escravidão colonial. Era um pouco diferente, sim. E essa diferença vai estar, por exemplo, no processo da escravidão doméstica. Mas, Thaís, e a construção da pirâmide? A galera levando os tabletes de concreto desse tamanho. Eu sei que não foi, porque eu sei que não era concreto, gente, calma. Eu só estou exemplificando. O negócio lá enorme, pesado, um bocado de gente sofrendo e nos filmes a galera chicoteando o povo. Gente,
aquelas pessoas não eram todas escravizadas, desculpa. Existe uma diferença entre ser escravo e ser escravizado. Nesse momento a gente fala sobre escravizado. Não eram todas as pessoas que eram escravizadas. Algumas eram pessoas livres, que eram, por exemplo, camponeses, que eram, por exemplo, que faziam parte dessa lógica da mão de obra estatal. Beleza? E aí vamos lá. Foi. E aí a gente chega na ideia do Antigo Império. É nesse momento que a gente tem a Constituição. Agora foi. É nesse momento que a gente tem, por exemplo, a construção das pirâmides, né? As principais pirâmides que a gente tem, que é Quéops, Quéfren e Miquerinos, que tem ali, que é, no caso, o nosso principal cartão postal do Egito, mas a gente tem muito mais coisa ali naquela região que muitas vezes a gente não tem nem noção, né? Aí vamos lá. Nesse momento a gente tem o estabelecimento do processo econômico agropastoril de regadio, que eu estava explicando para vocês o que era, que é justamente essa coisa do desenvolvimento do processo de irrigação, beleza? Então, essa relação com o rio, por isso que eu falei lá no começo, eles desenvolveram a relação com o rio. O rio era uma parte imprescindível do processo de formação do povo egípcio, então eles desenvolveram uma relação de fato. A gente tem a mudança da capital para Mênfis também, né? Minha gente, eu lembrei agora de uma música de Katy Perry, Dark Horse, eu acho. Que o clipe é um clipe tipo... É um clipe todo colorido, muito louco lá. E é no Egito, algum rolê assim. Eu lembrei agora desse clipe. É isto. Desculpa, galera. Desculpa. Vamos voltar, né? Vamos só voltar. Aí, vamos lá. Temos também o processo da atividade militar não expansionista. Thaís, como assim? Um processo militar que vai levar, por exemplo, o pessoal a coletar metais preciosos. Vai fazer o pessoal coletar ou procurar, por exemplo, lugares onde podem desenvolver uma plantação nova. E assim por diante. Não vai ser aquele lugar de tipo, nossa, vamos lá, vamos destruir tudo, vamos pegar aquele lugar pra gente, vamos chamar de nosso, vamos escravizar todo mundo que tá ali dentro. Não é esse tipo de militarismo que a gente tem ainda. Beleza? E a gente vai ter os investimentos nas grandes obras públicas, que não vai ser uma característica só dos egípcios. Na Mesopotâmia, a gente tem, por exemplo, a construção dos zigurates. Nesse momento aqui, a gente teve a construção das pirâmides. E não vão ser só as pirâmides, vão ter várias outras construções para demonstrar a grandiosidade desse faraó, a grandiosidade dessa linhagem, a grandiosidade desse líder que também está relacionando também a Mesopotâmia. A gente pode associar, certo? Associar uma prática muito parecida na Igreja Católica Medieval, com estilo gótico. Quanto maior eles faziam as construções, maiores eles queriam mostrar que era o poder divino. E assim por diante, beleza, gente? Mas assim, essa é uma associação que realmente pode ser feita. Mas é aquela coisa, lembra que na Antiguidade Oriental não era só o Egito que fazia e que investia nessas grandes obras públicas. E um detalhe que, trazendo e fazendo um link com a história do Brasil, né, a gente chama muito essas obras de obras faraônicas, principalmente no governo da ditadura militar, que a gente fala sobre a construção da usina de Itaipu, da construção, por exemplo, da Ponte Rio-Niterói, a gente também se refere a elas como obras faraônicas justamente para mostrar como o governo tava massa. Beleza? Então, assim, essa vai ser a grande ideia nesse processo de investimento. E aí, a gente tem... O passador tá bem com canto, gente. A gente tem as pirâmides, beleza? Aqui a gente tem as pirâmides. Um detalhe que é importante é o seguinte. A gente tem as pirâmides maiores, que vai ser justamente as pirâmides dos faraós. E a gente tem essas construções menores, que é onde estão enterradas as pessoas que participaram da construção das pirâmides. Então, tipo, é uma coisa que muitas vezes a gente nem leva em consideração, porque quando a gente pensa na pirâmide, a gente já pensa, tipo, meu Deus, Quéops,
Meu Deus, Kefren, entendeu? Então a gente pensa principalmente no faraó, mas essas construções menores também têm corpos, por exemplo, da galera que construiu, a palavra me fugiu, mas vocês entenderam. Beleza? E aí, a gente chega no Médio Império. Essa transição do Alto para o Médio Império é uma transição que vai levar muito tempo e as principais informações do Alto Império estão justamente relacionadas a isso que eu falei para vocês. Quando a gente chega no Médio Império, a gente tem, por exemplo, uma pequena crise do poder do faraó. O que antes a gente tinha, certo? O que antes a gente tinha como a certeza absoluta de que acontecia, nesse momento começa a entrar em crise. E nesse momento, os nomos, que agora vão ser províncias, não vai ter mais aquela ideia da cidade-estado, vão ser províncias, mas ainda vão existir, vão começar a puxar um pouco de poder para si. Os nomarcas, lembra que eu falei no começo dos nomarcas? Esses nomarcas, eles vão justamente começar a acumular importância novamente, beleza? E com esse acúmulo de importância que eles vão ter, eles vão começar, por exemplo, a trazer e a representar um início de crise no poder do faraó. Então, aquela ideia de unificação, aquela ideia absoluta em uma única figura, vai começar a entrar em crise. E isso vai abrir espaço, por exemplo, para algumas revoltas camponesas. Revoltas camponesas que, por exemplo, vão estar relacionadas com os impostos abusivos que esses camponeses pagavam. Tipo, se tu acha o imposto de renda caroso, minhas gente, era muito pior, olha. Era muito pior. Basicamente era o seguinte, você produzia na sua terra, só que a terra não era sua. A terra era do faraó. E você tinha que pagar ao faraó um imposto para usar a terra dele. Vocês estão entendendo? Segundo o modo de produção asiático, tanto as terras como a mão de obra era do faraó. Então é tudo do faraó. Então ele está te fazendo um favor, a benevolência de te deixar produzir na terra dele. Nesse momento a gente tem uma lógica da economia da agricultura por subsistência. E para você tirar para você o que você vai consumir, você tem que dar de 70% a 80% da sua produção para o faraó. Tá vendo como a galera tinha razão de se revoltar? Então, gente, esse processo dessas revoltas camponesas vão começar a criar uma certa crise, a criar uma certa, vamos dizer assim, desorganização nesse processo. Isso vai abrir margem para invasões e, nesse momento, a gente vai ter a invasão do povo Hyksos. Os Hyksos vão construir uma nova capital, que vai ser Ávaris. E Ávaris vai se tornar a capital do Egito nesse momento. Vai sair de Mênfis, vai para Ávaris, beleza? E aí, a gente vai ter, com os Hyksos, a introdução do bronze e do cavalo domesticado aos egípcios, uma coisa que ainda não acontecia. Então, foi um negócio ruim, mas que teve uma certa, vamos dizer assim, uma certa, qual é a palavra? Uma certa melhoria, assim, um certo avanço em relação às práticas que já existiam. Então, com o processo de introdução do bronze, do cavalo, eles vão começar, e também dos carros de guerra, né? Eles vão começar a se desenvolver mais dentro dessa arte, vamos colocar entre aspas, militar. Eles vão conseguir expulsar os Hyksos, vão conseguir trazer esse processo do novo império e vão conseguir restaurar o poder do faraó, beleza? No novo império, Tebas vai voltar a ser a capital. Então, a gente vai ter uma cidade que originalmente, lá atrás, era a capital, vai mudar de capital várias vezes, e essa capital vai voltar a ser Tebas. A gente vai continuar tendo essas revoltas camponesas, mas a gente vai ter um poder faraônico muito mais forte e muito mais estável, beleza? E aí, a gente vai ter uma formação da política externa expansionista. Lembra que eu falei lá atrás que as atividades militares não eram expansionistas? Agora vão começar a ser.
agora a galera vai estar com sangue no olho, me invadiram porque quiseram, agora eu vou invadir todo mundo, esse vai ser o pensamento, beleza? E apesar de ser um período, voltando àquilo que eu estava falando sobre os camponeses, apesar de ser um período de grande riqueza e prosperidade para os egípcios, a gente vai ter uma problemática muito grande em relação aos impostos. Os impostos vão se manter, por isso que os camponeses continuam a se revoltar e continuam a se revoltar e continuam a se revoltar, beleza? É quase impossível a gente não ter revolta nessa situação. Como a gente vai ver em vários momentos do nosso processo histórico, essas revoltas das classes, vamos dizer assim, mais baixas em relação a outras, justamente por causa de situações que eles estavam, por exemplo, de impostos abusivos ou de poucos direitos e assim por diante. E aí a gente chega numa parte muito massa, muito interessante, que é a cultura egípcia, a começar pela religião. Via de regra, tirando a religião persa nesse momento, que era pautada em 2 deuses, as religiões das sociedades da antiguidade vão ser politeístas. Poli, vários, Deus, vários deuses. No Egito, a gente vai ter uma lógica dos deuses que é do antroposomorfismo, ou seja, a representação desses deuses ora era 100% humano, ora era com a parte do corpo de animal, ora era 100% animal. Então, por exemplo, Osíris, ele era uma representação humana. Anubis tinha a representação com a cabeça de um animal que parece com um lobo. Eu não sei se aquilo é... Não, aquilo não é um lobo. É isso. Não é um lobo porque na época não tinha... Na época não, naquela região não tem lobo, mas assim, parece com um lobo. Como é o nome mesmo? Chacal. E Ísis também, a gente tem uma representação de Ísis que também é 100% humana. Então, além disso, a gente vai ter o processo da vida após a morte, né? Então, isso é uma parte muito massa que quando os egípcios morrem, eles vão desenvolver, inclusive, a mumificação por causa disso. Eles vão para o tribunal de Osíris, onde o coração dele vai ser pesado com uma pena. Se o seu coração for mais pesado que uma pena, você está lascado, você vai sofrer bastante. Se o seu coração for mais leve que a pena, significa que você era uma boa pessoa e você vai voltar à sua vida. Então, a lógica dessa vida após a morte, desse processo de ressurreição, fez com que o pessoal começasse a desenvolver processos de mumificação, processos de como é o nome? Exumação e... esqueci a palavra. Enfim, de manter o corpo, né? Manter o corpo íntegro. E isso vai estar muito relacionado justamente com essa coisa da vida após a morte, porque se você foi uma boa pessoa, se você tem certeza que você foi uma boa pessoa, via de regra, você vai voltar à sua vida, e se você vai voltar à sua vida, você precisa do seu corpo para voltar a viver, né? E por isso que, por exemplo, os faraós, eles eram enterrados com suas riquezas, eram enterrados com tudo, com coisas que eles tinham e tudo mais, que a gente vê nas tumbas, nas pirâmides. A primeira que foi, de fato, aberta e que estava totalmente íntegra quase totalmente íntegra foi a de Tutankhamon, né? Mas era um costume deles enterrar, no caso, os faraós com os seus pertences, porque quando eles voltassem à vida, eles teriam aí as coisas que eles eram acostumados a ter em sua vida e tudo mais, beleza? A gente vai ter um único momento de religião monoteísta no Egito, que vai ser justamente no governo de Amenófis, pai de Tutankhamon, beleza? Amenófis, ele vai adotar o monoteísmo, certo? E o culto que ele vai adotar é o culto ao deus Atom, que é o deus do disco solar. Tá vendo aqui, ó, nessa imagem? A gente tem justamente essa coisa dos raios solares e tudo mais. Tanto que ele vai mudar o seu nome de Amenófis para Akhenaton. Beleza?
Mas não foi um culto que se popularizou, porque o pessoal tinha um costume, tinha um processo cultural, não deixou de lado esse processo cultural e assim por diante. E assim, muitas vezes a gente tem a ideia de que foi um negócio, uau, abrasivo, e vai, ou você vai adorar Akhenaton não, Akhenaton é o cara. Ou você vai adorar Aton, ou você vai morrer. Mas não foi desse jeito. Ele tentou fazer esse processo monoteísta, só que não deu certo. E o filho dele, quando ele morre, vai justamente voltar e retornar com essa ideia do politeísmo. Até porque a população nunca deixou de ser politeísta. A população nunca deixou de se organizar e de acreditar nos deuses que eles acreditavam. Beleza? E aí, vamos passar. Chegamos na escrita e na literatura. É basicamente impossível falar de Egito, falar da Antiguidade Oriental e não falar do desenvolvimento da escrita. Aí a gente tem a importância dos escribas, que eram pouquíssimos dentro dessa sociedade. Como eu falei para vocês, se a gente estuda o século XVIII e vê que quase ninguém era alfabetizado, se a gente tá falando do século, sei lá, século XV a.C., óbvio que isso foi um exagero, tá, gente? A gente tá falando também de uma população muito pequena que era alfabetizada. De uma população muito pequena que tinha acesso, por exemplo, a esses sistemas de escrita. A escrita hieroglífica, que é o que a gente mais conhece, que está lá na turma dos faraós e tudo mais, que era uma coisa muito mais sagrada. A escrita hierática e demótica, que eram utilizadas na forma mais cotidiana. E nos documentos mais cotidianos, beleza? E aí, como eu falei para vocês, os escribas, eles eram altamente importantes nessa sociedade porque eles faziam tudo isso. Eles registravam tudo, eles eram responsáveis por registrar tudo, beleza? E aí, a gente chega na ciência. Thaís, por que ciência está entre aspas? A gente só fala, de fato, em ciência pós-revolução científica no século XVIII. E, nesse momento, a gente não está falando formalmente de um processo científico, né? A gente não está falando formalmente de um método científico, de uma metodologia. Nesse momento, a gente fala, por exemplo, sobre o calendário, tanto o calendário solar como o calendário pautado no ciclo do Nilo. A gente fala sobre a medicina, que foi muito desenvolvida com o processo de mumificação, que o pessoal passou a entender o que é que tinha dentro do corpo e tudo mais. Então, a mumificação ajudou muito nesse processo, né? O desenvolvimento de uma astronomia, até para eles se guiarem no tempo, para eles se guiarem em relação à época do ano, em relação à proximidade ou à distância das secas e das cheias, e assim por diante. E eu coloquei calendário 2 vezes. Vamos fingir que um é o calendário solar e o outro é o calendário do Nilo, tá, gente? Que é justamente essa ideia do controle do tempo. Então, nesse momento, a gente vê que o desenvolvimento da cultura egípcia e da civilização egípcia foi uma coisa muito, muito, muito vasta e muito interessante, porque basicamente começou do zero. Eles começaram do zero. Aqui na América, a gente já está baseado em vários outros processos de cultura. Então, quando a gente começou a se formar aqui, no processo histórico que a gente tem aqui hoje, obviamente, a gente já tinha uma escrita, a gente já tinha uma linguagem, a gente já tinha tudo isso. Então, o processo político, o processo econômico, o processo religioso começou a ser desenvolvido aqui, no Egito, né? No Egito, na Mesopotâmia, em vários outros lugares. E eu acho que esse é o grande interesse em relação a tudo isso, porque é muito curioso, é muito desperta a nossa curiosidade. E, como eu sempre falo, obviamente, tem muito mais o que falar sobre o Egito. Não, muito mais o que falar sobre o Egito. Meu Deus, eu acho que não falei nem um terço. Estamos na pontinha do iceberg. Mas eu espero que tenha ajudado essa aula a começar a guiar vocês, os estudos de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima!